Você já se perguntou se todos os heróis da Marvel merecem ser realmente um Vingador? Porque assim, levar o título de maior herói da Terra requer muita responsabilidade. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E nesse vídeo aqui eu vou te contar personagens que participaram dos Vingadores, mas ou eles eram muito ruins, ou eles eram muito mesquinhos, ou apenas foi uma decisão da editora colocar apenas para preencher uma linguiça que não precisava. E aí galera, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, eu sou Dodó. E gente, bora pra essa lista aí, que é cada pérola que você não tem noção. Vai lá. E vamos começar logo essa lista com um dos Vingadores que você já sabe quem é, que é o Sentinela. Pois é, ele já foi um Vingador. Ele poderia ser um dos mais poderosos Vingadores, e tecnicamente ele era. Mas a sua instabilidade mental o tornava uma bomba relógio ambulante. O seu ego maligno, o Vácuo, chegou a matar milhões de pessoas, destruir cidades e manipular outros heróis. E no final das contas de tudo isso, ele causava mais terror do que esperança, então não fazia nem sentido ele ficar fazendo parte dos Vingadores. Mas com certeza é um dos membros mais poderosos, mas também muito perigoso. E se eu te disser que um vilão já participou dos Vingadores? Pois é, e eu estou falando de Norman Osborn. Aí você pode até me perguntar, mas o Duende Verde, o que é que o Duende Verde está fazendo dentro dos Vingadores? Então é bem mais complexo do que isso. Enquanto ele estava nos Vingadores, ele estava assumindo um manto de Patriota de Ferro. Pois é, gente, os quadrinhos tinham umas coisas tão maravilhosas, vocês não tem noção. Durante o arco de Reino Sombrio, Norman Osborn assumiu o controle total da S.H.I.E.L.D., virou o Patriota de Ferro e criou os Vingadores Sombrios. Mas na verdade era tudo uma fachada, e ele colocou criminosos disfarçados de heróis na equipe. Foi um período mais obscuro da história dos Vingadores, e uma grande mancha moral e política para o grupo. E isso aí a gente já viu se concretizando com os Thunderbolts, né, que dizem que os Thunderbolts vai ser os novos Vingadores Sombrios, mas eu não sei. E como eu já falei do Norman Osborn aqui, pode ficar tranquilo que ele não foi o único vilão que pisou na equipe dos Vingadores. Um vilão também que já participou dos Vingadores foi o vilão do Demolidor, o Mercenário. Um psicopata assassino vestido o uniforme de um dos heróis mais queridos da equipe. O Mercenário, conhecido por matar com precisão cirúrgica, assumiu o papel do Gavião Arqueiro nos Vingadores Sombrios. Ele usou a posição para matar, torturar e espalhar o medo. Tudo sob o nome dos Vingadores. Um exemplo clássico de como um lobo pode se vestir de pele de cordeiro. Eu acho isso ridículo. Como vocês bem sabem, a Feiticeira Escarlate ela passou pelos Vingadores, até se tornou uma Vingadora por um curto período de tempo ali, mas também ela merece o seu lugar aqui nessa lista. A Wanda, a Feiticeira Escarlate, já causou mais danos que muitos vilões. Em Vingadores A Queda, ela perdeu o controle e matou vários colegas de equipe. Em Dinastia M, ela alterou toda a realidade com a palavra Chega de Mutantes. Embora tenha se redimido em partes, seus colapsos causaram catástrofes globais. Agora a gente vai entrar numa área bem mais obscura de provavelmente vilões e heróis que você não conhece mesmo. Nos anos 80, os Vingadores decidiram recrutar um dos Eternos, o Gilgamesh, mas a ideia não deu certo. Apesar da força física, ele era um personagem muito mal aproveitado, sem carisma e com zero química com o grupo. Logo foi esquecido e deixou saudade. E esse aí foi um dos erros mais apagados da equipe. E é claro que o Talarico não podia ficar fora dessa lista. Tô falando do Namor. Se você sabe alguma coisa do Quarteto Fantástico e o Namor, você sabe porque eu chamo ele de Talarico. Ele é poderoso, tem presença, mas também é arrogante, agressivo e impossível. Namor vive em conflito com seus interesses da superfície e coloca o reino de Atlântida acima de tudo. Já chegou a declarar guerra contra a Terra e trair seus próprios aliados quando achava conveniente. Definitivamente o Namor não é uma pessoa que dá para se confiar. Definitivamente. E colocar ele como Vingadores acho que foi um dos piores erros. Mas a gente tá falando aí de piores erros, eu não posso esquecer do Marvel Boy, que foi um dos personagens mais mal aproveitados nos Vingadores. Norvar teve passagem tanto como Marvel Boy quanto como Protetor. Até mesmo tentou usar o título de Capitão Marvel, mas nenhuma dessas versões se firmou. Ele sempre era um coadjuvante apagado nas histórias, sem impacto real. E apesar dele ter um destaque maior ainda lá nos Jovens Vingadores, nos Vingadores mesmo, na equipe principal, ele foi completamente apagado e esquecido. Agora bora falar da filha do Wilson Fisk? Pois é, você sabia que o Wilson Fisk tem uma filha? E é nada mais nada menos do que a Echo. Ela começou bem como Ronin durante uma festa dos Novos Vingadores, mas depois virou hospedeira da Força Fênix, numa decisão editorial que muitos fãs consideraram forçada. Ela é uma das personagens de nível urbano, street level, e colocá-la como uma entidade cósmica não colou. A ideia foi até meio ousada, porque a Força Fênix já hospedou várias outras pessoas, mas nesse personagem não convenceu ninguém que estava lendo. Agora bora falar do Deathcry. Como assim você não conhece ele? Pois é, nos anos 90 a Marvel tentou colocar um alienígena da raça Shi'ar chamada Deathcry na equipe.
Ele era uma espécie de guerreiro feroz, com um visual de pássaro e personalidade forçada. E assim, era deslocada, irrelevante, totalmente sem nexo nenhum ter colocado ela. E colocar esse personagem dentro dos Vingadores foi mais descrito como um erro do que uma própria contribuição mesmo, porque não contribuiu em nada. Mas se eu te falar que eles já tentaram colocar até outro mago supremo dentro dos Vingadores, e eu não tô falando nem do Wong, eu tô falando de um personagem que provavelmente você nem conheça, que é o Dr. Druida. Ele era sombrio, manipulador e com zero carisma. Tentou usar a hipnose para controlar a equipe e quase causou a destruição de todos os Vingadores por ambição pessoal. Por incrível que pareça, quando ele morreu, muitos leitores ficaram até felizes, porque ele não contribuía em nada e ele apareceu justamente para acabar com os Vingadores, gente. E esses personagens provam que nem todo mundo pode ser um Vingador. Pois é, não é igual a um filme da Marvel que ele vai tacando todo mundo dentro dos Vingadores, não é assim não, tão fácil não, tá, meu filho? Porque por mais que você esteja dentro da equipe lá dos Vingadores, com certeza em algum momento, se a pessoa não tiver uma índole legal, ela vai sempre levar algo pro lado pessoal e vai querer trazer tudo pra si, como é o caso do Namor, né, que filhinho nojento. Sem contar também que quem escreve a história e as editoras tentam fazer ao máximo colocar personagens que estão totalmente esquecidos dos Vingadores para ver se eles se destacam mais, mas isso aí acaba com o personagem, é como se fosse decretar o final deles. Mas e aí, galera, faltou alguém aqui nessa lista? Sim, não? Comenta aqui embaixo, beleza? E também não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aí. Tchau!